Paz e graça seja com os amados na pessoa bendita de Yahushua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título Agenda e Controle. A escritura base para a mesma se encontra em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 16. Leiamos. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eterno, te damos graça, porque a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Somente a tua palavra é a verdade. Nos dê discernimento que possamos absorver e nos alimentar da tua palavra. Senhor amado, abençoe, dê discernimento para quem a ouvirá esta mensagem. E também dê discernimento para aquele que a transmite. Em nome de Yeshua HaMashiach te agradeço. Amém e amém. Santos do Eterno, nós vivemos num mundo de enganos, um mundo onde tem uma agenda preparada a longo prazo para o controle total de toda a raça humana. E Satanás, Rassatã, não está só nesta empreitada. Além de ter um número incalculável de anjos caídos que o auxiliam, também tem seu exército de demônios internos aqui neste mundo. E um grande número de empresas e de homens que também o auxiliam. E tem, no decorrido dos séculos e milênios, levado adiante essa agenda satânica até culminar no momento certo. E quando isso acontecer, dará início a uma nova ordem mundial, a um governo que com certeza será diferente de todos os governos da história humana. E isso não será apenas uma forma tirana de governo, mas é constituído ao redor da ideia de que isso é para o bem da humanidade. Sim. Então as pessoas, no fundo, que receberem ordens, são educadas ou convencidas, ou como quiser chamar, para acreditar que no final das contas, isso é melhor para elas. É desta forma que tem trabalhado a agenda de Rassatã. O maior objetivo deles é reduzir a população do mundo. O príncipe Filipe, o segundo marido da rainha Elizabeth, ele disse, se um dia eu voltar, se eu reencarnar, eu quero voltar como um vírus mortal. É claro que ele quer,
essas pessoas querem é isso: destruir a sociedade mundial. É assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da agenda do desenvolvimento sustentável. Você acaba com o plano global. Esse plano claramente fala de uma redução da população humana em 85%. Isso mesmo, o objetivo deles é reduzir a população humana em 85%. Então você começa a pensar: como podemos sobreviver neste mundo se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora dos limites para o nosso uso, sejam eles recursos minerais, madeiras, alimentos, etc. Se formos remover a metade das terras para uso da produção humana, é só uma questão de tempo até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Mary Strong, das Nações Unidas, um dia ele disse isso. E ele é um cara muito altruísta. Ele acha que está fazendo a coisa certa para a maioria das pessoas. Defender que podemos matar alguns deles porque existem muitos. Palavras de Mary Strong. Existem muitos seres humanos. 7 bilhões e meio, já caminhando para 8 bilhões. Então podemos matar um bom número deles, porque existem muitos. Eu acredito que todos os conceitos de controle da população e diminuição da população do mundo para um número é um em que possamos sustentar o desenvolvimento e chegar até menos de 1 bilhão. Esse é o objetivo. Está preparando o palco para uma perseguição em massa. E se pessoas comprarem essa lógica, ou comprarem essa ideia, que grande parte do mundo deve ser eliminada, para que aqueles que sobreviverem continuem vivendo. Vamos ver mais guerras, mais fome e mais doenças. Algumas delas espalhadas de propósito para reduzir a população humana. Existe um marco chamado a Pedra Guia da Geórgia. É onde eles apresentam os 10 mandamentos da nova era, em várias línguas diferentes. E um dos mandamentos fala sobre a redução da população para uma fração do que ela é agora. Então, uma pessoa inteligente pergunta: como eles vão conseguir isso? Se esse é um dos objetivos, e eles vão trabalhar para alcançar esse objetivo, então, quem serão as vítimas? E como eles vão escolher quem vive e quem morre? As pessoas acham difícil de acreditar,
porque não ouvem de muitas fontes. Você não vai ouvir na mídia, não vai ouvir dos líderes do governo, não vai ouvir das pessoas que estão criando isso. Então as pessoas não percebem o quanto já chegou longe. É isso mesmo. Mantidas na ignorância e no obscurantismo, as pessoas não percebem o quanto isso já chegou longe. Em 6 de julho de 2009, o Papa falou abertamente sobre a criação de uma autoridade política mundial, com força para se dar poder. Então, a partir daí, começamos a perceber que estamos mais perto disso do que imaginamos. Esse sistema não vai apoiar o cristianismo e muito menos o judaísmo. Direitos básicos como a liberdade de expressão, a liberdade de religião ou de ter a sua própria terra vão desaparecer. Os seus direitos, a sua liberdade estão com o tempo contado, ou está com o tempo contado. Irão desaparecer, serão suplantados. Então aconselho que aproveite bem a liberdade que ainda tem. Aproveite bem esta liberdade. Nos dias de hoje, já temos pessoas muito poderosas e influentes que se dedicaram para ver isso acontecer. Não tenho dúvida de que vai acontecer e logo. E porque não estou com medo e nem correndo para as montanhas. Porque eu sabia e eu sei que isso vai acontecer. Porque, incrivelmente, isso foi profetizado há mais de 2000 anos. Estou cansando das pessoas dizendo: você não pode provar nada. Repito, estou cansado de ouvir as pessoas dizendo, e me cansando de ouvir as pessoas dizendo: você não pode provar nada. Eu posso sim. Se vocês se der ao trabalho de descobrir na Bíblia, examine as profecias. Examine as profecias, meus amados. A integridade de seu projeto. É então que o projeto teve de ser originalizado, fora do tempo, porque escreve a história antes que ela aconteça com precisão, e com precisão assombrosa. Repito, a integridade da palavra do Eterno e de seu projeto. É então que o projeto teve de ser originalizado fora do tempo, porque ele escreve a história antes que ela aconteça com precisão assombrosa. Isso mesmo.
E quanto mais sabemos sobre a Bíblia, quanto mais sabemos o que está acontecendo geopoliticamente no mundo, mais vemos uma convergência se aproximando do cenário bíblico clássico, ou dos cenários bíblicos clássicos. A Bíblia prediz que nos últimos dias o governo do anticristo estaria sobre 3 pilares. O primeiro, um governo mundial. O segundo, uma economia mundial ou uma moeda única. O terceiro, uma religião mundial. Esses são os 3 pilares do governo do anticristo. As pessoas à frente desse governo mundial geralmente são contra os judeus e contra os cristãos. Se eles querem unir todas as religiões do mundo e unificá-las, com o propósito específico que é colocar uma figura de liderança no poder que governaria o mundo. E a Bíblia nos alerta para esse tipo de desenvolvimento para os últimos dias. A Bíblia tem alertado para esse grande acontecimento, esse evento, esse desenvolvimento, essa agenda para os últimos dias. Estamos muito longe de onde estávamos nos anos 50 e 60. A atmosfera do anticristo, ou antimessias. Se você está preocupado em ter os 10 mandamentos em tribunal e essas coisas, você começa a perceber que está evaporando rapidamente. Porque os poucos estão lixando para os 10 mandamentos, que é a base de toda a legislação humana. Isso está sendo suplantado, retirado desse meio. A maioria das pessoas não percebe que a sua liberdade vai mudar com isso. Há muitos cenários hoje que indicam que estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Sim, estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia tem tantas profecias nos alertando, nos dando ideia dessa época que está se aproximando. Examinai as Escrituras, para que todos que estiverem vivos, quando isso acontecer, possam estar alertados, como preparados. E uma delas, a maior, talvez é os israelitas, se reencontrando, saindo de todos os lugares do mundo, quase 7 milhões de judeus, voltando para Israel depois de 2000 anos. Isso é
realmente incrível. Algumas pessoas tentam dizer que é uma grande coincidência ou parte de um plano diferente. Pois bem, Yahshua predisse que a figueira iria florescer e que seria um dos sinais da sua volta, o retorno dos israelitas à sua terra. É o cumprimento desta grande profecia. Mas quando lemos as Escrituras, mais de 50 diferentes profecias no Antigo Testamento predizem que nos últimos dias, Yahweh, o Eterno, reuniria os judeus dos 4 cantos da terra, de um lado do outro, ou de um lado do mundo até o outro, trazendo todos de volta para Israel. É muito difícil tentar explicar isso? Pois bem, Ezequiel escreveu sobre a restauração de Israel, que nos últimos dias seria restaurado e ficaria da mesma forma que antes de serem dispersados. Aleluia! Sofonias diz que eles retornariam com uma língua pura. E que língua pura é essa? É o hebraico, que foi restaurado em 1948. A língua de trabalho de Israel, e que já esteve morta antes do latim ser desenvolvido. Além disto, no livro de Daniel está escrito que haverá um desenvolvimento maciço de conhecimento, ou uma multiplicação da ciência. Sim, pelo que eu soube, o conhecimento está dobrando a cada 4 anos. Os avanços tecnológicos estão muito rápidos, muito acelerado. A ciência tem se multiplicado e triplicado de uma forma incrivelmente acelerada. Não é verdade? Isso nunca aconteceu antes na história humana. E isso está unindo o mundo cada vez mais. Diante do avanço da tecnologia e das informações, as distâncias são encurtadas. E o mundo que até então parecia enorme e grande, vem se tornando cada dia menor. Cada dia mais se tornando mais curto. Tecnologicamente, as coisas são possíveis. Podemos falar de qualquer aparelho telefônico ou celular com alguém que está do outro lado do mundo e parece que ele está do nosso lado, coladinho conosco. Não é verdade? Viajar
se tornou muito mais fácil. Vivemos na comunicação pela internet. Todas essas coisas trabalham para fazer o mundo bem menor. Informações que antes levavam dias, meses, anos. Com um clique você já as obtém. Não é verdade? Não é vero? Com apenas um clique, você tem informações que pessoas levariam décadas para compilá-las. O mundo está de fato curto. As coisas estão contribuindo para a agenda e o controle do anticristo. O que me leva para o próximo ponto. Para fazer o governo mundial possível, em Apocalipse 13:14, somos alertados sobre um sistema mundial que existiria nos últimos dias. Um tipo de sistema político mundial que usaria seu poder econômico e militar para forçar a adoração religiosa. Isso mesmo. Isso não era nem concebível em alguns anos atrás, de um indivíduo poder ter tanto controle, tão minucioso e centralizado da economia, que ninguém poderia comprar ou vender, a menos que fizesse parte de um sistema particular. E isso nunca foi possível antes. Mas foi exatamente isso que Iohanan, João, viu 2000 anos atrás na ilha de Patmos. Ele viu no contexto do desenvolvimento de um governo mundial, que está no contexto de que o governo do anticristo tem o seu ponto forte no engano. E seu poder vem do controle da economia. E o seu objetivo final é a adoração de seu líder no estado fascista definitivo. E eu acredito, sim, eu acredito que a marca vai ser introduzida primeiro. Eu acredito que a marca será obrigatória e introduzida primeiro. Vai haver, meus amados, a tentativa de fazer parecer um mecanismo de defesa moderno. Se você for sequestrado, a polícia vai saber onde você está e vai poder te resgatar. E isso já está acontecendo agora com animais e também com seres humanos em algumas partes do mundo. Qual é a principal arma de Satanás? Repito, qual é a principal arma de Satanás?
está em toda a Bíblia, ou é engano? O engano que começou em Gênesis 3, passando por toda a Bíblia. Uma coisa muito interessante me vindo aqui à mente. Todas as vezes que Jesus, que é Yahushua, que o Cristo falou sobre os fins do tempo, ele abre e fecha seu discurso dizendo: não sejam enganados. Não sejam enganados. E esse é o nosso grande desafio. Em um mundo conturbado, em um mundo de engano, em um mundo de mentira, esse é o nosso grande desafio, não sermos enganados. E estamos sendo enganados. Estamos sendo iludidos em um sentido político local, mas em um sentido mais amplo, mas em um sentido mais abrangente. A Bíblia fala, quando Pedro estava escrevendo para Timóteo, ele diz que nos últimos dias as pessoas amontoarão para si doutores, tendo comichões nos ouvidos e voltando às fábulas, porque não querem ouvir. Porque o que querem ouvir não é necessariamente a verdade. E isso tem acontecido com grande frequência e acontece todos os dias. E estamos vivendo numa geração agora em que a verdade está se tornando subjetiva, podendo ou pode haver realmente duas versões da verdade, não é? Assim caminha a humanidade. E finalmente em Mateus 24, Yahushua nos alerta sobre enganos sem precedentes que vão acontecer no final dos tempos, precedendo a sua segunda vinda. Especificamente no versículo 24 ele diz, e preste atenção que isso é muito sério: até que os eleitos seriam enganados, se fosse possível. O engano que está por vir será tão grande, mas tão grande, que até aqueles que estão alicerçados nesta palavra correriam risco de ser enganado. Não é verdade? Correriam o risco de ser enganado, se possível fosse. E deve ser um grande engano para Yahushua nos fazer esse tipo de declaração. E estamos vendo um aumento nos enganos nos dias de hoje. E estamos vendo um aumento nos enganos nos dias de hoje. Falsas religiões surgindo e tomando o controle, onde apenas uma geração
a maioria das pessoas professaria sua crença em Cristo, ou pelo menos sua fé ética teria uma base cristã. A cultura que vivemos é bem estranha. Repito, a cultura na qual vivemos é bem estranha. Ela nega a existência da verdade. Para que servem as universidades? Para que servem as universidades? Se o princípio fosse para descobrir a verdade, qual o propósito da ciência? Descobrir a verdade, não é? E vivemos numa sociedade que nega a existência da verdade. E vivemos numa sociedade que nega a existência da verdade. Outro sinal é o crescimento da depravação do homem. Em 1 e 2 Timóteo, fala sobre como nos últimos dias o homem se tornaria mais focado em si mesmo. Estaria em busca de prazer. Seria egocêntrico, orgulhoso, soberbo. E estava vendo todas essas coisas hoje, através do movimento da nova era, de forma que nunca vimos antes. Repito, seria orgulhoso, egocêntrico, soberbo. E nós estamos vendo todas essas coisas hoje, através do movimento da nova era, de forma como nunca antes isso foi visto. O importante somos nós, literalmente, termos milhões de pessoas que acreditam que são deuses. E jamais encaramos uma situação como essa antes. Mas estamos encarando agora. E como deuses sereis, não é verdade? O engano da serpente. O importante somos nós. Literalmente temos milhões de pessoas que acreditam que são deuses. Jamais encaramos uma situação como essa antes, mas a encaramos agora. E estamos quebrados. Estamos em uma guerra mundial. Estamos em uma guerra religiosa. Estamos em uma guerra espiritual. Tudo, na verdade, parece estar. Estamos em declínio. Breve irão se livrar do dólar americano. É isso mesmo. Breve irão se livrar do dólar americano. Tudo parece se apontar para os Estados Unidos. Não ser mais a única superpotência mundial. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Podemos ver tudo se convergindo para isso. Então podemos fazer uma lista
dos principais países do Médio Oriente, da Europa e do Extremo Oriente e rever essa lista. Podemos falar sobre tecnologia, podemos fazer uma lista de tendências. Somos classificamente monitorados por empresa ou por empresas, por uma dúzia delas. Você é vigiado. Você é monitorado. A sua liberdade não existe como você imagina que existe ou que exista. E a cada dia esse sistema de vigilância vai se tornando mais eficaz e mais excelente em seu objetivo. Quanto mais você sabe sobre cada uma delas, e quanto mais sabe sobre o que a Bíblia fala sobre elas, você vê a convergência. Não é só uma, não. Todas elas ao mesmo tempo. Está claramente dizendo que essa geração não vai passar até que todas essas coisas se cumpram. Faz parte desse discurso, mas faz parte de Israel. A referência é o relógio, é o cronômetro. Quando começar a andar, nós teremos apenas uma geração. A referência, o relógio, o cronômetro é Israel. E quando o ponteiro começar a girar, teremos apenas uma geração. E estamos bem perto disto agora. E o meu desafio para qualquer um, para que nessas coisas estão frescas, novas e desconhecidas, é descobrir. E descobrir por si só. Não porque eu ou alguém diz. Descubra-se só o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a existência e a majestade do Deus Criador, do nosso Deus. Esse mesmo Criador nos deu um livro para que compartilharmos, ou compartilhar, melhor dizer, seus pensamentos e planos para a nossa vida. Repito, esse mesmo Criador nos deu um livro para compartilhar seus pensamentos e planos para nossas vidas. E diferente de qualquer livro em toda a história, ele prediz o que vai acontecer no futuro. O nascimento, morte e ressurreição de Yahushua, o Cristo. O retorno de Israel para a sua terra em 1948. Nosso notável mundo em uma mudança hoje. E te pergunto, se alguém que você conhece pode prever o futuro com 100% de precisão, você não daria ouvidos a ele? A Bíblia faz exatamente isso.
prediz que Yahushua vai voltar para os seus seguidores e vai levá-los para um lar eterno e maravilhoso. Você pode não ser capaz de controlar o que vai acontecer no país ou no mundo, mas você pode controlar o seu destino eterno. As Escrituras diz que o amanhã não pertence a ninguém. Faça a decisão mais importante da sua vida. E acredite, Yahushua te ama e quer fazer parte da sua vida. As pesquisas sobre política de vigilância, perda de liberdade e poderes ocultos e controle total não são para te assustar. Foram feitas e são feitas para abrir seus olhos para o mundo inconstante ao nosso redor. Pretende lançar luz nas incríveis profecias de Deus, pretende te aproximar do eterno Salvador, Yahushua, o Cristo do Deus vivo. O que vai acontecer daqui a uma semana? O que irá acontecer daqui a um mês? Ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos? E como nos preparar para isso? A única coisa que Deus coloca sempre no meu coração e na minha mente é a importância de ficar perto dele. Viver um dia de cada vez. E que possamos todos nós mantermos os olhos bem abertos e focados na eternidade. E alicerçado acima de tudo na Santa Escritura, examinando-a e prestando atenção nos tempos nos quais estamos vivendo, porque estamos nos tempos finais. E o engano do controle total da agenda de Satanás, na hora de aplicado, será tão grande que enganaria, se possível, até os escolhidos. Fica aqui essa mensagem de alerta. Que o Eterno vos abençoe sobremodo em Yahushua, o nosso Senhor. Atentamente, José Geraldo, servo de Yahweh na pessoa de Yahushua. Graça e paz sejam convosco em Yahushua, o nosso Senhor. Amém e amém.